Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo depende de quando você está assistindo esse vídeo aqui. Hoje nós vamos falar sobre Frankenstein, mais precisamente da história escrita por Mary Shelley, então tipo é o original do original do original, na versão da Penguin. Esse vídeo aqui, ele foi gravado em partes, porque o livro também é dividido em partes. Então provavelmente eu vou voltar aqui mais umas 3 ou 4 vezes para poder ir dando os meus feedbacks, fazendo os meus comentários, mas para desmistificar para vocês, Frankenstein, na verdade, não é aquele monstro que a gente conhece, que inclusive, tire isso da cabeça de vocês também, aproveitando o gancho, que o Frankenstein é aquela criatura verde com 2 parafusos no pescoço. Esse não é o Frankenstein. Na verdade, o nome da criatura é criatura, ela não tem o nome. E Frankenstein é o sobrenome de quem criou esse monstro, que é o Victor Frankenstein. Eu espero que vocês curtam muito esse vídeo aqui. Vou tentar ao máximo das minhas impressões mais sinceras. Talvez eu esqueça alguma coisa, mas acompanhe aí. Terminei a primeira parte e nós temos que conversar sobre Victor Frankenstein. Eu ainda não sei o que eu sinto sobre esse cara aqui, mas pra mim até o momento ele não fede e nem cheira. Só que eu tenho certeza que eu vou começar a odiar esse cara. O livro começa com um capitão de navio. Sim, eu sei que é extremamente aleatório. E ele tá junto com a sua tripulação, que são seus funcionários, presos porque o oceano que eles estão congelou. E por conta disso eles vão ter que passar um certo tempo ali, porque tudo em volta deles é gelo. E o que ele faz para poder passar os dias dele é escrever cartas para uma irmã dele. Só que um determinado dia, em uma determinada carta, ele avista um homem se aproximando em um trenó e ele vê que esse homem está em péssimo estado. Só que além disso, ele também percebe que o homem não é um simples homem. É uma pessoa estudada, é uma pessoa vivida, é uma pessoa que tem um certo requinte. Em muitos momentos, nas cartas que o capitão envia para a irmã, ele ressalta que ele sente falta de ter um amigo à altura dele, porque apesar dele ser um capitão, ele já viveu muita coisa, já estudou muito, então ele tem o uso de boas palavras, ele tem pensamentos profundos, e ele encontra isso em Victor Frankenstein, que era o cara que estava se aproximando no trenó. Só que o Victor chega para esse capitão em um estado de extrema agonia. Então a gente já percebe que alguma coisa aconteceu e como o livro se trata do Frankenstein e da sua criatura, a gente já deduz logo de cara que o caos que aconteceu envolve o Frankenstein e a criatura que ele criou. A partir daí os dias vão se passando, o Victor ele vai ganhando a confiança do capitão e o Victor começa a desabafar com o capitão sobre a história dele. E aí realmente começa bem no começo. Surpreendentemente, Frankenstein nasceu numa família muito amorosa. Entenda que todas as vezes que eu disser Frankenstein, eu tô falando do Victor, não da criatura. Ele nasceu numa família muito caridosa, tanto o pai quanto a mãe, eles estavam constantemente envolvidos, cercados ali de causas sociais, principalmente causas essas que diziam respeito a crianças órfãs. Com o passar do tempo e pelo fato dos pais dele estarem envolvidos com esse tipo de causa, eles começaram a adotar algumas crianças e o Victor acabou se tornando não uma criança solitária, não um filho único, mas um irmão amoroso e responsável ali, principalmente Elizabeth, que era a Elizabeth dele, e constantemente ele fala no livro: minha Elizabeth, só minha Elizabeth. No momento, eu estou achando essa relação um pouco esquisita demais. Teoricamente, eles são irmãos postiços mesmo. Mas tudo bem, vou tentar relevar essa situação, tá? Vira e mexe no relato do Frankenstein, ele diz que ele sempre foi uma criança violenta, agressiva, de pavio curto, não precisava de muito para poder acender o pavio dele, que ele ficava extremamente agressivo com a situação. E aí ele começou a ter alguns pensamentos na adolescência dele, que ele botou na cabeça dele que ele queria mudar o mundo de alguma forma, ele queria ser conhecido de alguma forma, e ele deixou claro pra gente, pro leitor, que ele não queria fazer isso por dinheiro, ele queria fazer isso em troca de glória. E aí você começa a perceber traços de um Victor Frankenstein um pouco doente, narcisista. E por ser muito estudioso, ele vai aprendendo algumas coisas de alguns estudiosos também meio arcaicos, e ele decide que quer acabar com as doenças do mundo. E o argumento dele é que se um ser humano, em algum momento da vida, ele for morrer, é só se for uma morte brutal, porque ele vai criar um organismo
que seja resistente a todas as doenças do mundo. Só que logo em seguida, ele vê esses planos dele completamente estremecidos, porque acontece uma chuva perto da casa dele e cai um raio numa árvore que deixa a árvore toda em cinzas. Isso faz ele perceber como que a gente não tem controle nenhum da natureza e das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E depois disso ainda, a mãe dele adoece e acaba falecendo, o que fortifica ainda mais o pensamento do Victor em relação ao descontrole que ele tem sobre a vida nas próprias mãos dele, mas obviamente o nosso Victor Frankenstein ele vai tentar mais uma vez lá no futuro fazer isso, e a gente sabe, porque senão não existiria o livro Frankenstein, né, gente? Aí ele cresce e vai pra faculdade. Ele começa a ficar mais maluco ainda, despirocadinho da cabeça. Ali ele descobre exatamente qual que é a vocação da vida dele, que é trazer à vida um ser que já foi morto. E como que ele começa a fazer esses estudos? Fazendo testes em animais, quebrando sepulturas para poder pegar partes de corpos humanos. Isso é bem bizarro. Quais as chances disso dar errado, né? Voltei a ler, ainda estou na parte 1, mas as coisas mudaram um pouco, né? O nosso querido, desquerido Victor Frankenstein, ele segue com afinco os estudos porque ele tem o objetivo realmente de trazer à vida essa criatura. Só que o idiota... Só que o cara não pensou simplesmente nas consequências que isso poderia trazer. Ele não pensou nisso antes. E mais uma vez, lendo aqui, a gente consegue ver um Victor Frankenstein completamente agressivo. Em vários momentos ele parece que estava transtornado. Aí ele finalmente dá vida à criatura. Ele imediatamente olha para o monstro e sente um medo incontrolável, beirando a repugnância. Ele se escandaliza, se horroriza com o que ele está vendo, com o que ele acabou de criar. E essa atitude dele de repelir dessa forma fez ele, obviamente, se afastar, sair correndo do quarto de criação que ele usava lá. E a criatura... Pois é, ficou por isso mesmo. Não sei o que aconteceu, não sei pra onde foi, não sei o que tá fazendo. Mas aí logo em seguida, um amigo muito querido do Victor Frankenstein chega pra poder visitar ele, que é o Henry Clerval, e eles passam um tempo juntos ali. O Victor Frankenstein ele fica muito, muito debilitado, porque o emocional dele, o psicológico dele fica completamente afetado, e isso interfere completamente no físico também, porque ele tá assombrado. Ele começa a rir do nada, começa a falar do nada, e ele decide que é hora de voltar para casa. Ele encontra uma casa completamente despedaçada, porque ele percebe que um ente muito querido dele foi assassinado e que uma outra pessoa muito querida dele está sendo acusada de assassinato. Mas ele sabe quem foi, porque na noite anterior à chegada dele na cidade dele, ele teve um vislumbre de ter visto o vulto dos olhos da criatura. Mas tudo bem, a gente segue a vida e é aqui que acaba o primeiro capítulo. Eu devorei o segundo capítulo, por quê? Era o ponto de vista da criatura, né? Eu tô com um misto de emoções, eu estou com muito ódio do Frankenstein, e eu tô com muita vontade de guardar a criatura num potinho, só que ao mesmo tempo eu penso assim, gente, será que se fosse nos dias de hoje, se eu não tivesse conhecimento dessa história, se Frankenstein não tivesse existido, e se hoje em dia acontecesse tudo isso aqui, mas não fosse fictício, será que eu acolheria essa criatura? Depois que tudo isso acontece, o Frankenstein ele decide botar um ponto final nisso porque ele não quer ser o responsável por mais mortes e ele sabe, ele tem a consciência de que foi a criatura que ele criou. E aí ele viaja para as montanhas distantes, longe da família dele, para poder filosofar de novo. E a criatura pega ele assim de surpresa e fala: cara, eu preciso conversar com você. A gente precisa resolver algumas coisas, você precisa escutar a minha história desde o momento em que você me criou, tudo o que aconteceu. E no final dessa história, eu preciso te fazer um pedido e eu preciso que você atenda esse pedido. E é óbvio que no primeiro momento ali, tomado pela ira, pelo ódio, o Frankenstein, o Victor, ele não aceita, ele não quer conversar. Olha só uma das frases que ele fala pro Victor. Tá disposto a me matar? Como te atreves a brincar assim com a vida? O poder do narcisismo dele é tão grande que ele se acha no direito de criar as coisas e matar as coisas. Desde o momento em que a criatura foi criada, ela sofre opressão. Ela simplesmente é oprimida por ser quem ela é. Antes de ela falar qualquer A para qualquer pessoa, ela já é alvejada, agredida, excluída. E aí o monstro acaba se abrigando num chalé
de uma família composta por um velho cego, que conveniente, mas isso faz muito sentido na história, calma que você vai entender. E seus 2 filhos, que é o Félix e a Agatha. Mais pra frente chega uma mulher que acaba se casando com o Félix, mas ela não é tão importante assim. Ela só é tão importante para a história porque, à medida que o velho ia ensinando e alfabetizando para a língua nativa deles essa nova mulher que chegou na família, a criatura ia aprendendo. É como se ele estivesse fazendo uma escola da vida ali. Se fosse para ensinar diretamente para a criatura, isso não ia rolar porque ela ficou escondida nesse chalé por meses. A família não sabia da existência dele. Ele sempre buscava fazer atos de bondade com essa família. Por exemplo, ele garantia sair de madrugada para poder colher a lenha e tirar aquele tanto de neve que ficava ao redor da casa para facilitar um pouco do que eles exerciam de trabalho árduo, porque era uma família até então de 3 pessoas. Agora 4, mas ainda assim era muita coisa para uma família sozinha cuidar. Em vários momentos ele diz que ele sentia muita vontade de descer lá e socializar com aquela família e que o maior desejo do coração dele era que aquela família acolhesse ele, mas todas as vezes que ele mesmo via o próprio reflexo na água ou no espelho, ele percebia o porquê da sociedade odiar tanto ele. Imagina como que fica a sua cabeça com tantas incógnitas. Da onde eu vim? Quem me criou? Por que me criou? Qual que é o meu propósito nessa vida? Será que eu vou encontrar uma pessoa para me amar e amar essa pessoa de volta? Como eu vou morrer? Qual que é o meu objetivo de vida? São tantas perguntas que permeavam a cabeça dessa criatura e a forma como a Mary Shelley descreve os pensamentos dele faz você sentir um pouco disso, sabe? E é muito difícil você não trazer para a realidade de pessoas que também passam por isso. Nós somos cercados de criaturas e somos os Frankensteins dessas criaturas. Quantas vezes uma pessoa não é menosprezada, uma pessoa não é excluída, uma pessoa não é ridicularizada, diminuída, pelo simples fato de ser quem ela é. Antes mesmo dela poder se defender, a gente ataca ela com argumentos que ela ainda nem utilizou. E tem um trecho da criatura, nesse meio de relato aí, que me pegou muito. Quanto mais os observava, mais desejava solicitar sua proteção e bondade. Meu coração ansiava por se dar a conhecer e ser amado por aquelas adoráveis criaturas. Ver seus olhares doces voltados para mim com afeição era o máximo de minha ambição. Tá vendo, seus trouxas? Quem foi que falou que só livro de autoajuda ensina alguma coisa pra gente? Mudei o foco completamente aqui do vídeo. E aí a criatura finalmente decide se socializar com essa família, primeiramente a sós com o velho cego, só que aí a família retorna da feira, vê aquela situação e excomunga a criatura da casa e ele não volta lá nunca mais depois de ter um acesso de raiva e ter feito uma coisa lá com o chalé. Isso me lembrou muito do Rousseau, em que ele fala que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe ele, e eu li esse livro inteiro e em todos os momentos em que a criatura tentava de novo se aproximar da humanidade de alguma forma, ele era agredido e ele fazia o que fazia. E aí chega num ponto do relato em que ele fala pro Victor Frankenstein, foi realmente ele quem botou fim na vida da pessoa que ele amava, que ele fala assim, cara, eu vou parar de trazer dor e sofrimento para sua família se você criar para mim uma criatura do sexo feminino para viver comigo. E aí eu prometo pra você que você nunca mais vai ver a gente na sua vida, a gente vai fugir para as montanhas, nós vamos viver de ervilhas e docinhos do mato, frutinhas das árvores. Depois de muita resistência, Victor Frankenstein aceita o acordo. E é aqui que acaba a segunda parte do livro. Esse livro, ele só não é mais porque a criatura não teve coragem de enfiar a mão por dentro do orifício nasal de Victor Frankenstein e depois que o Victor decide criar uma companhia para a criatura, ele tá no meio do processo lá de fazer a criatura feminina, dá um start na cabeça dele e ele percebe que merda eu tô fazendo? Eu não devia estar fazendo isso, porque quem me garante que essa criatura aqui
vai fazer parte do combinado junto com a criatura primeira e aceitar sumir do planeta junto com a criatura primeira. Quem garante que ela não vai ser uma criatura rebelde? E se eles aceitarem sumir pelo mundo, eles vão proliferar, eles vão ter criancinhas. E através dessas criancinhas, criaturas esquisitas, que indiretamente eu criei, querendo ou não, e se essas criaturas crescerem e quererem fazer parte da humanidade e começarem um trabalho sanguinário na humanidade. E ele destruiu a criação que ele estava quase finalizando, e adivinha onde? Na frente dos olhos da criatura que estava assistindo e acompanhando tudo. Cara, isso aí deu uma raiva na criatura que ele criou primeiramente. Você me pergunta, a criatura, ela realmente saiu atrás das pessoas que o Victor ama? Ou será que, por alguma ironia do destino, a bondade inundou o coração dessa criatura e mesmo com as circunstâncias das coisas que estavam acontecendo, ela teve piedade? Tá aí um spoiler que eu não vou querer te dar. Na verdade, o monstro desse livro aqui não é o monstro, é o ser humano. E eu sabia que o capitão dessa história aqui tinha algum sentido, porque o livro acaba com as cartas do capitão sendo finalizadas. A criatura encontra Frankenstein no navio dele, algo acontece ali, o capitão conversa com a criatura, inclusive, e é isso. A gente não sabe o final da criatura, provavelmente tá vagando no mundo aí até agora. Estou muito reflexiva. Bom, gente, esse foi o vídeo. Obrigado se você assistiu até aqui. Obrigado se você deixou o seu like, se inscreveu, isso é muito importante, e eu te vejo no próximo vídeo.